Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nossa 8ª aula de História dos Avivamentos. Como é costume, já oramos, mas mais uma vez, graça e paz. Estamos aqui juntos. Amém. Nossas aulas são gravadas. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Boa noite. Graça e paz. Amém, graças e paz a todos. Amém. Amém. Joia. Hoje nós estaremos concluindo os slides e já vamos entrar no nosso livro-texto. Então, hoje, inclusive, eu tinha dito na última aula que nós não falaríamos mais sobre aquele finalzinho do século XIX, início do século XX, mas eu achei por bem, fazendo as minhas lições de casa, eu falei assim, eu acho que vai ser muito importante voltarmos um pouquinho para fazer o elo entre o finalzinho do século XIX e o século XX, para a gente entender melhor esse contexto. Então, hoje, eu vou pegar um pouquinho o slide de número 10, quero trabalhar um pouco naqueles que foram os movimentos que prepararam o terreno para as grandes cruzadas e os grandes televangelistas, e também para aquilo que a gente chama como avivamento pentecostal, avivamento na Rua Azusa, o surgimento desses grupos que se espalharam não só na América, mas em vários lugares do mundo. Lembrando que, na realidade, não foi somente o movimento pentecostal. Seria até desleal falarmos que só foi o movimento pentecostal. Deus já estava levantando muitas vozes, muitos homens, muitos movimentos em vários lugares do mundo. É óbvio que o movimento pentecostal fez um grande trabalho e a gente considera isso como algo da parte de Deus, mas hoje a gente vai estar trabalhando em tudo isso e vai ser muito, eu diria, muito bom. Mas, como é costume, vamos ler no versículo, Lucas 24, 49. Como eu disse, nossas aulas sempre são gravadas para que os irmãos possam depois ruminar em cima desse material, que esse material também sirva como ferramenta para edificação, para elucidação, treinamento, e para que muitos irmãos e ministros e alunos possam também aprender com esse material conosco e com os livros aqui indicados, tá bom? Então, Lucas 24, 49. Aquele podcast que o senhor postou, meu pai do céu, maravilhoso, hein? O do Saião e do Frank Ferreira. Rapaz do céu, Maravilhoso, maravilhoso. Ali é uma bomba de conhecimento. Uma bomba de conhecimento, uma síntese maravilhosa, uma profundidade incrível. Impressionante. Impressionante. Os nossos pastores e professores são duas mentes brilhantes que Deus levantou na nossa nação. Precisamos ler e ouvir tudo que eles têm para nos ensinar. Fantástico, né? Eu confesso que eu fiquei felicíssimo ao ver, e aí eu já compartilhei para vocês. Então, Lucas 24, 49, por gentileza, quem achou pode ler para nós? Eu posso ler, pastor? Por favor. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Amém. Que o poder prometido por Jesus, que o poder vivido pelos apóstolos e por essa igreja tão especial que é a Igreja de Jesus, nesses 2000 anos recaia sobre nós e que a gente possa viver assim também. O verdadeiro poder de Deus. Tá bom, meus irmãos? E vamos lá, meus irmãos, enquanto fazia a minha lição de casa, como eu disse para os irmãos, eu pensei comigo. Eu simplesmente vou dar o slide 10, mas eu estive prestando atenção em alguns detalhes. Eu queria
fazer aqui alguns apanhados bem rápido com vocês, então vou estar compartilhando o slide número 10, porque o que acontece? Lembra que depois que nós falamos ali do grande mover de Deus sobre a América do Norte, a gente falou sobre Jonathan Edwards e George Whitefield, mas tem algumas falas em alguns slides e que eu quero destacar aqui com vocês, e depois eu já quero fazer também uma breve síntese também sobre algumas pessoas daquele slide, tá bom? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Essa frase aqui, falando sobre Jonathan Edwards, né? Falando sobre a maneira em que o grande avivamento atingiu os Estados Unidos. E uma coisa, né, que eu gostaria que você destacasse, essa última frase aqui, as obras que ele escreveu. Alguém leia para mim esse terceiro ponto, por gentileza. Vamos ver. Além da sua pregação profundamente bíblica e comprometida com a soberania de Deus, Edwards deu outra importante contribuição à causa do avivamento. Num conjunto de escritos brilhantes, ele descreveu detalhadamente os fenômenos religiosos do seu tempo e fez uma série de análises extremamente perspicazes dos mesmos, destacando seus aspectos positivos e negativos. Dá uma pausa até aí, por favor, Jânio. Olha só, por que eu estou querendo destacar agora aqui? Na aula de hoje, eu quero que você, como seminarista, como estudioso, mergulhe no que a gente vai tratar, dando o viés da fé, de que é possível que Deus tenha feito tudo o que a gente vai aprender, mas também usando a nossa mente de forma crítica, como fazia Jonathan Edwards. Por quê? Porque, de fato, Jonathan Edwards, ele era esse pastor catedrático, juntamente com a sua esposa, mas piedoso. Então, nós sabemos que ele deixa um legado, além do seu legado como pastor local, como orador, como expositor das verdades bíblicas, como participante do grande mover de Deus, ele também procurou fazer um apanhado de tudo o que aconteceu nos seus dias, tanto ali na Nova Inglaterra, que é os Estados Unidos, na América do Norte, quanto também nos países em que a onda e as pregações de George Whitefield e John Wesley e outros foram chegando. Então, ele vai colocar algo, ele vai tentar separar uma coisa da outra, mostrando as manifestações de Deus, os moveres, ao mesmo tempo também, irmãos, daquilo que nós conhecemos como influência humana, como habilidades humanas. Isso tudo é muito importante, porque muitas vezes, vocês sabem disso, nós somos seres influenciáveis. A sociologia vai nos mostrar isso, a psicologia vai mostrar isso. Pode ver que a psicologia de massa é um fator que atinge-nos, e tem horas que, quando é uma psicologia de massa voltada para questões religiosas, no primeiro momento a gente acha que é avivamento, mas muitas vezes a gente vai ver que pode não ser. Pode ser fruto ali das habilidades humanas, do carisma humano, da persuasão humana, porque quando se mistura religião com massa, com povo, com pessoas carismáticas, a gente acaba se perdendo. Então, assim, Jonathan Edwards, ao escrever, ao relatar, ao fazer os seus apontamentos, ele teve essa maestria. E por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque, como o Gil lembrou e citou há pouco, ao ouvir, por exemplo, né, tanto o Franklin Ferreira quanto o Luiz Saião, naquele podcast que eles falaram sobre a reforma protestante, ali no Inteligência Limitada, trazendo tantas riquezas do movimento da reforma protestante,
da pré-reforma, daquilo que de fato foram os acertos, foram os erros, os exageros, foi muito interessante porque eles trazem dados, eles trazem números, acontecimentos, fatos, envolvimentos políticos. Então, percebam que quando a gente olha para a história como estudioso, quando é Deus agindo, quando é Deus trabalhando, nós podemos fazer certos apontamentos com, eu diria, com bases melhores. Mas, ao mesmo tempo, quando não for ali simplesmente Deus, for um envolvimento político, for uma inclinação religiosa, for manipulação humana, a gente também tem que saber. Por que eu estou falando tudo isso? Hoje a gente vai fazer essa ponte entre esses grandes moveres que saíram da Inglaterra, chegaram nos Estados Unidos, varreram os Estados Unidos, foram espalhados para o mundo, e que nas outras décadas também a gente vai vendo Deus levantando pessoas e culminando depois nesse grande mover, que é o mover pentecostal, e querendo Deus, hoje na nossa aula a gente vai falar sobre o avivamento da Rua Azusa, os avivamentos pentecostais, depois aquilo que a gente também conhece como uma renovação que acontece nas igrejas históricas, nos Estados Unidos, no Brasil. Então, ou seja, isso a gente tem que olhar com muita piedade, com muita devoção, mas de uma forma muito crítica. Para quê? Para que a gente não erre também, para que a gente também não acredite que tudo que acontece no seio de uma igreja é fruto de Deus. Porque senão, irmãos, a gente acaba sendo muito ingênuo, quando principalmente surgem os falsos profetas, eles acabam tendo um efeito muito grande sobre a igreja, e a gente está aqui como seminaristas, estudiosos e professores, voltados ao quê? A estudar a Bíblia com essa devoção, mas sempre sabendo que onde tem carne, tem lobo, onde tem trigo, vai ter gafanhoto, o ser humano é o mesmo, a história vai se repetindo, só vai mudar os seus cenários, e a gente, ao mesmo tempo, tem que desejar realmente que Deus derrame do seu espírito, mas nós precisamos nutrir o nosso coração, sabendo que é possível que Deus faça tudo isso, mas também sabendo que, se a gente não tomar cuidado, aquilo que começa como obra de Deus pode se tornar em obra humana, pode se tornar em instrumentalidade de marketing e corrupção humana. Então, por isso que eu quero fazer essa ponte hoje aqui com vocês, para a gente debater tudo isso com bastante propriedade. E aqui os escritos de Jonathan Edwards vai ser determinante nisso. Então, Júnior, leia para nós aqui, agora esse último parágrafo, por favor. Dentre outras obras, destaca-se Fiel Narrativa da Surpreendente Obra de Deus, 1727, marca distintiva de uma obra do Espírito de Deus, 1751, e o grande clássico tratado sobre as aflições religiosas, 1746. Olha só, eu queria destacar essas três obras, mas principalmente essa segunda, marcas distintivas de uma obra do Espírito de Deus. E agora, olha só, é possível sabermos, de fato, se é uma obra do Espírito Santo ou não? O que vocês acham? É possível um pastor como Jonathan Edwards escrever e nós dizermos, não, sim, o que ele escreveu, mesmo a gente não estando estudando essa obra aqui, é possível acreditar que quando ele faz essa obra, marcas distintivas de uma obra do Espírito de Deus, ele foi feliz nas suas colocações? É possível que hoje a gente olhe para a história e, ao mesmo tempo, estudando com a história, a gente aprenda coisas relevantes. Algumas coisas nós selecionamos e podemos ser ali contundentes, dizendo, aqui é a obra do Espírito Santo, a gente nota que foi, ali temos dúvida, acolá parece ser mais algo dos homens, ali já é uma heresia. É possível fazer isso? O que vocês acham? Eu acredito que pastor. A gente tem como padrão as escrituras, né? E a gente avaliando alguns detalhes, sempre tendo como base o que está nas escrituras, acredito que dá para a gente avaliar algumas coisas se são do Espírito ou não.
Parabéns, parabéns. Era essa a palavra que eu queria ouvir de vocês. A nossa base, o crivo, a peneira é as Escrituras. Então, a partir dela, que é a revelação de Deus, as nossas leituras podem ser leituras que traçamos, que dizemos, sim, notamos ser, ou talvez, ou não. Então, era essa a proposta, né? E por que eu estou falando isso, irmãos? Eu queria destacar, porque aqui, irmãos, percebam, a nossa classe, esse seminário, ele nasce de um contexto avivado. Eu sou fruto de um trabalho, a igreja que eu me converto é uma igreja dentro de uma linha avivada. Eu fui para o Seminário Teológico Batista Nacional, Seminário Avivado. Eu convivi no meio de pentecostais e avivados, e depois eu conheci o mundo tradicional. Então, é muito fácil alguém que passou por uma experiência como a minha ter um apreço muito grande ao movimento avivado pentecostal e ter um demérito a quem? Ao movimento tradicional. Graças a Deus, eu sempre fui muito aberto a essa questão de avaliar tudo, então eu sempre fui muito eclético ao olhar aos nossos irmãos das mais variadas denominações, e quando eu fui para o seminário, ali eu vi o quanto os professores avivados, eles prestigiavam toda a teologia histórica. Então, ali eu cresci amando muito mais a teologia histórica. E o que acontece? Por que eu estou falando tudo isso? Essa matéria, num contexto de uma igreja avivada, pentecostal, ou de um seminário batista nacional, ou de um seminário que tem essa linha mais avivada, a gente acaba não tendo critérios, eu diria, muito contundentes contra o movimento pentecostal e avivado. E eu quero aqui dizer para vocês que a gente precisa, mesmo sendo fruto desse movimento, se nós olharmos que tudo que acontece numa igreja pentecostal ou avivada é fruto do Espírito Santo, a gente está ratificando muitas besteiras. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque ao longo desses quase 30 anos pastoreanos, a quantidade de exageros que eu vi dos nossos irmãos avivados e pentecostais foi tão grande que eu digo para os irmãos, a gente tem que tomar um cuidado muito grande para a gente não confundir as besteiras que acontecem no meio pentecostal e avivado com o quê? Marcas distintivas de uma obra do Espírito de Deus. Porque quando não é uma obra realmente do Espírito de Deus, ela é qualquer coisa menos de Deus, qualquer coisa menos fundamentada nas Escrituras. E isso faz um desserviço medonho para o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, assim como Jesus Cristo, assim como o Espírito Santo, acabam perdendo por causa disso. E se nós não formos, ao mesmo tempo, ministros, estudiosos, piedosos, que a gente realmente queira o poder de Deus, mas ao mesmo tempo a gente saiba julgar o que é e o que não é, a gente vai acabar endossando muita besteirada. E é por isso que hoje o povo pentecostal sofre tanto. Então, assim, fica aqui essas palavras, né? Eu quis destacar, porque hoje a gente vai entrar, eu diria, em partes maravilhosas. Ao mesmo tempo, vocês vão ver que a gente vai ver que o povo de Deus também fez umas aberrações absurdas, e a gente tem que ser muito crítico, assim como nós, nas aulas passadas, fomos críticos às cruzadas, fomos críticos aos católicos, a gente tem que ser crítico também aos nossos irmãos que erraram e que a gente não pode tapar o sol com a peneira, a gente não pode achar que tudo que acontece na igreja evangélica, ou mesmo nas denominações, é meninice, não, é heresia. A gente tem que tratar friamente, falando, não, o pastor era um homem de Deus, mas aqui ele praticou uma aberração, ali ele foi longe demais. Se a gente não fizer isso, a gente não vai estar sendo fiel às Escrituras. E a minha proposta aqui não é apontar, simplesmente por apontar, mas é mostrar o seguinte, vamos ser piedosos, vamos desejar
que o Espírito Santo, que atuou no passado, que foi prometido por Jesus, recaia sobre nós, como caiu sobre a igreja primitiva, como caiu sobre Wesley, Whitefield, mas vamos zelar, porque quando a gente também se cala, eu quero acreditar que o Espírito Santo se entristece. E ele se entristecendo, quem perde é a igreja, quem perde somos nós, quem perde é o reino. E muitas vezes pode ver que no meio do povo de Deus, a gente faz umas vistas grossas medonha, e para mim, vista grossa, o nome de vista grossa também é pecado do mesmo jeito, tá bom? Então, que a gente possa dizer, não, se de repente Deus parou de atuar, que a gente possa dizer, não, aquele vento poderoso parou. Será que o avivamento cessou? Cessou. E se cessou, por que cessou? Então, a gente tem hora que nós, eu diria que temos assim essa herança pentecostal e avivada, a gente tem dificuldade de admitir, muitas vezes, que um culto não foi tão fogoso. Está errado. Se o culto não foi tão fogoso, amém, não foi. Qual o problema? A gente tem dificuldade de admitir isso. Parece que a gente sofre desse mal de admitir certas verdades. Como se estivéssemos dizendo, se o fogo parou de cair é porque a gente está desviado. Não necessariamente. Porque o que nós aprendemos lá atrás? Nós aprendemos que o avivamento, ou que uma operosidade de Deus vem sobre o seu povo quando Deus quer. Tem horas que o culto é mais simples, é mais arroz com feijão, sem novidade. E tem vezes que a gente quer dizer que não é, a gente fica, eu diria, dourando a pílula e enfeitando o pavão. Né? Tem coisas que a gente não precisa. Galinha não vira pavão, pavão é pavão. Se é um pavão sem pena, vai nascer pena, não se preocupa, a gente não precisa de enfeitar o pavão, como dizer que galinhas e patos feios viraram pavão. A gente tem que ser muito franco com isso, né? A gente sofre desse mal. Pode ver, eu diria que, na minha opinião, tudo isso é fruto do quê? De uma espiritualidade pequena, né? Tá bom? Beleza? E uma última frase aqui que eu quero destacar nesse slide é essa daqui, ó. Aqui, Jonathan Edwards. Essa última frase aqui, leia para nós, Júnior, de George Whitefield, aliás. Essa campanha produziu um enorme impacto em todas as colônias, tornando-se o primeiro evento de amplitude nacional da história dos Estados Unidos. Aqui está falando sobre os trabalhos que Whitefield, John Wesley, John Edwards fizeram nesses anos, né, que eles estão ali trabalhando concomitantemente, e o que me chamou a atenção essa frase? Que quando eles vão fazer essas obras têm uma escalada praticamente nacional. Lembra que a gente falou de avivamentos locais, regionais? Ou seja, os nossos irmãos fazendo essas obras tiveram amplitude tão grande, mas tão grande, que praticamente foi algo que abraça praticamente os Estados Unidos todinho. Então, eu quis destacar esses dois pontos, irmãos, mais uma vez mostrando aqui, ó, Deus pode fazer algo na nação. E quando ele fizer, o fruto dele vai se perpetuar. E, ao examinar a história, admitimos que Deus usou George Whitefield, que Deus usou John Wesley, que Deus usou Jonathan Edwards, assim como muitos outros grandes vultos, porque Deus quis assim fazê-lo. Como chama nosso irmão Orlando Boyer, os grandes vultos do avivamento, tá bom? E aqui algumas fotos, né? E aqui a gente já viu isso. Queria rapidamente passar aqui que, naturalmente, houve irmãos como Charles Chunks que fizeram oposição. Porque, irmãos, como tudo, sempre tem um povo que se entrega mais à emotividade. E aqui eu poderia dizer que os irmãos que fazem oposição, no primeiro momento, parecem que, de fato, eles estão ali na carne, mas muitas vezes essas oposições, elas também têm um propósito, para poder realmente tirar um pouco aquela emotividade, fazer com que as coisas que realmente são de Deus,
elas se destaquem em detrimento daquilo que são emotividades humanas, manifestações físicas, como ele chama aqui, ó, julgamentos grosseiros e fanatismos. Então, houve oposições, tá bom? Aqui é uma foto do nosso irmão Charles, né? E aqui, agora, olha só que interessante, irmãos. Vai ter o declínio do avivamento. Isso como acontece em outros momentos, né? Então, depois, como a gente trabalhou na última aula, veio o segundo grande avivamento, uma outra obra de fervor, logo depois daquele período, né, da emancipação política. E o que eu queria destacar agora aqui nesse segundo grande avivamento? Eu queria destacar aqui esses nossos demais irmãos. Olha só que interessante. Eu estava pesquisando um pouco sobre o Stone, assim como você, é muito mais conhecido Charles Finney, mas em especial esse momento aqui, que é o momento dos acampamentos. Por que eu queria destacar um pouquinho isso aqui com vocês antes de entrarmos no material de hoje? Segundo alguns irmãos, e principalmente esse material, esses momentos dos grandes acampamentos, ou seja, esse segundo grande despertamento, aonde os nossos irmãos do passado, eles se reuniam nos campos para buscar a Deus, esse período prepara o povo, principalmente americano, para aquilo que nós vamos conhecer como as grandes cruzadas evangelísticas, que vai vir ali no começo do século XX. Já acaba aqui no século XIX, mas Moody já vai ter muita utilidade nesse movimento aqui, mas não só ele, mas principalmente aquilo que a gente vai conhecer logo no início do século XX como Billy Sunday, que é um grande pregador evangelista, e a gente vai ver ele sendo usado por Deus. Logo na sequência, a gente vai ver o quê? Aquelas cruzadas onde o próprio Billy Graham começa a fazer uma obra notável. Então, eu queria dar esse destaque, irmãos, porque percebam, irmãos, como Deus usa pessoas, depois Deus usa comunidades, situações. Hoje, na aula de hoje, a gente vai ver que, por exemplo, como que agora, por exemplo, vai ter uma transição entre esses irmãos, porque até então vocês têm que lembrar que não havia, a partir daí, entre o século XIX e o século XX, que a gente já vai tendo um pouquinho mais de microfonia, de tecnologia, e os nossos irmãos que estão passando por essa transição, eles usam um pouco desses artefatos tecnológicos para poder também ganhar as massas. É onde surge o rádio, é onde eles vão tendo outros alcances, ou seja, olha que interessante esse momento. E eu achei muito interessante, porque não é uma coisa isolada, não é uma pessoa, é um grupo. Então, leia para nós, Maísa, esse slide, por gentileza. Nem sim, pastor. Camp Meeting. A partir do segundo grande despertamento, o avivalismo tornou-se um fenômeno bastante generalizado no protestantismo norte-americano, especialmente em sua ala evangélica. Esse interesse resultou em uma curiosa instituição, que perdurou até as primeiras décadas do século XX, o acampamento avivalístico Camp Meeting. Tratava-se de grandes concentrações em zonas rurais, por vezes bastante confusas, em que centenas de pessoas, inclusive famílias inteiras, hospedavam-se em tendas e ouviam por vários dias uma série de pregadores avivalistas. Essas reuniões foram precursoras das grandes concentrações evangelísticas realizadas desde o final do século XIX até os nossos dias, sob a liderança de homens como Moody, Billy Sunday e Billy Graham.
Então, percebam, irmãos, eu esqueci de cumprimentar a Viviane, graça e paz, filha. Seja bem-vinda, viu? Então, por que eu estou falando isso? Eu queria gastar um minuto com vocês, refletindo um pouco, irmãos. Será que hoje, o que Deus tem feito por meio das redes sociais, Deus também não está preparando o seu povo para uma grande obra de avivamento? Será que hoje também, assim como nesses grandes acampamentos, que ora era até bem desestruturado, bastante confusos, porque não tinha uma estrutura, eram fenômenos que aconteciam de acordo com aqueles grupos e pessoas. Será que também hoje Deus não está preparando o seu povo, separando o joio do trigo? Porque perceba, irmãos, até alguns dias atrás, quem dominava as mídias eram absolutamente aqui no nosso país, quem? Os neopentecostais. Hoje não. Hoje, um irmão, um pastor, ele abre lá o seu celular e ele pode pregar uma mensagem nas suas redes sociais e aquilo tem uma projeção praticamente mundial. Até algumas décadas atrás, para se fazer uma cruzada, precisava ter uma estrutura, as igrejas históricas precisavam se reunir debaixo de uma grande personalidade, que nem Billy Graham, para poder ter uma projeção. E com o surgimento dos pastores midiáticos, e em virtude de tudo o que aconteceu de escândalo a partir de Jimmy Swaggart e de tantos outros televangelistas, houve uma separação. Os próprios filhos de Deus pegaram um pouco de aversão. Mas, como tudo, Deus está no controle da história. E eu posso dizer, irmãos, que pode ver que os neopentecostais, eles tomaram frente de algo, mas que o próprio Deus, num dado momento, entregou isso na mão de todos os irmãos. Porque vocês vão de convir comigo que para fazer uma transmissão, a igreja precisava de muitos apetrechos, precisava de câmera, técnicos, aparelhagem, pessoas especializadas e dinheiro, sobretudo. E quem é que sempre nadou em braçada nessa área? Os neopentecostais. Por quê? Porque as suas propostas sempre foram propostas, eu diria, voltadas a isso. Então, o que acontece, irmãos? Eu quero pegar esse momento de transição e jogar luz aqui para vocês, dando que viesse. Não subestimemos o que Deus está fazendo nesses últimos tempos. Assim como Deus usou pregadores, pastores catedráticos, pastores piedosos, que se lançaram a pregar simplesmente a Bíblia, e Deus fez uma obra maravilhosa, mesmo com alguns exageros por parte de alguns grupos, e outros pastores se colocaram com uma oposição aos exageros emotivos, até mesmo... não tem problema. No meio de todo esse diálogo, Deus vai fazendo o que Ele quer, como Ele quer. Realmente, nós não temos o controle sobre tudo que acontece. No entanto, a gente vai ver essas grandes... Deus está preparando a história do seu povo para essas grandes concentrações que algumas décadas viriam ali na frente. Então, esse momento que acontece não foi à toa. Deus teve um propósito. E agora, só para a gente passar rapidamente aqui, como eu tinha mostrado na última aula, alguns retratos, né? Algumas pinturas, retratando esses momentos. Irmãos, imagina, ficar semanas buscando a Deus, clamando a Deus, orando a Deus, isso é um momento maravilhoso. E vem, então, esse grande evangelista, que é Moody, e depois Billy Sunday. Deixa eu fazer aqui um apontamento sobre Moody, irmãos. Moody começa a sua obra de evangelização não necessariamente seguindo os passos, por exemplo, de John Wesley, nem de Whitefield. Moody começa fazendo um trabalho maravilhoso dentro das escolas bíblicas. Ele vai fazendo trabalhos nas igrejas
mais voltados à questão do ensino. Ele não era um catedrático, ele se torna um pastor, vamos assim chamar, quase como um pastor leigo. Chega um dado momento que as escolas bíblicas lideradas por Moody está tão grande e de tanta expressão que aí ele faz uma escolha. Então ele vai e começa então a viajar o mundo, viajar os estados e começa a fazer ali as suas cruzadas evangelísticas. Só para você ter uma ideia, Moody é contemporâneo de Charles de Spurgeon, Charles Spurgeon. Inclusive, ele prega lá na igreja de Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, e ele vai fazendo uma obra de evangelização e ele se consolida também como um dos grandes evangelistas do século XIX. Depois, não vai dar tempo da gente estar fazendo todos os apontamentos, mas Moody, ele tem, eu diria, um viés. Olha como é interessante, irmãos. Dentro de uma escola bíblica, vai surgindo um movimento que se alastra para a evangelização mundial, principalmente americana. Como é lindo ver isso. Como é lindo ver esses sinais de Deus. É claro que Deus levantou ele, assim como também agora Billy Sunday. Billy Sunday também foi um outro pregador, e semelhante a Moody, ele foi treinado, olha que interessante. Billy Sunday, ele foi treinado, a gente poderia dizer, debaixo de J.W. Champman, que era um pastor, um grande pregador. Billy Sunday, ele já é um pouco mais, a vida dele é um pouco mais, eu diria, diferente, porque, olha, ele era jogador de beisebol. E de jogador de beisebol, ele se converte e ele começa a trabalhar debaixo desse pastor, e, ao mesmo tempo, esse pastor, como já era uma grande personalidade, deu uma base homilética muito grande para ele, e pouco tempo depois ele começou a fazer os seus trabalhos de evangelismo, começou a ter projeções, foi criando tendas. Num dado momento, Billy Sunday tem dificuldade, ele chama a sua esposa para estar do lado dele. Logo depois que a sua esposa começa a acompanhá-lo, o seu trabalho começa a ter uma projeção muito maior. E Billy Sunday, inclusive aqui você vai ver em algumas fotos, olha que interessante nessas fotos, irmãos. Quando a gente vê as fotos de Billy Sunday, são fotos assim bem, eu diria, bem artística, né? Pode ver que ele tem ali umas expressões mais artísticas. E ele começa a fazer, então, aquilo que a gente já vê, que são essas grandes cruzadas também, preparando o caminho para Billy Graham. Então, tudo isso Deus vai preparando ao longo dos anos. E só para vocês terem uma ideia, enquanto eu fazia minhas lições de casa, olha só essa frase aqui de Billy Sunday. Sou contra o pecado. Vou chutá-lo enquanto tiver um pé, vou lutar contra ele enquanto tiver um punho, vou dar uma cabeçada nele enquanto tiver cabeça, vou mordê-lo enquanto tiver dente, e quando tiver velho, sem punhos, sem pés, e no caso, desdentado, vou mascar até voltar para casa. Ou seja, eu vou lutar contra o pecado, etc. e tal. Então, frases muito fortes de Billy Sunday, né, marcaram o ministério dele. E ele era, assim, muito carismático, e não só carismático, mas ele também tinha essas expressões bem artísticas. Isso nos faz lembrar quem, irmãos? Qual era o grande pregador que tinha uma expressão de palco, assim, muito artística? Whitefield, exatamente. Então, a oratória dele vai alcançando e vai alastrando. O que acontece? Ele vai construindo tendas, e em uma das tendas que ele constrói, naqueles dias teve uma grande nevasca, e a tenda veio abaixo. E o que ele acabou fazendo, irmãos? Ele unia um pouco da estratégia dele, porque já como ele tinha sido jogador de beisebol, e ele era muito conhecido,
Então, quando ele queria ir para uma cidade, ele chegava naquela cidade, ele chamava os amigos do beisebol, ele marcava encontros de veteranos de beisebol, e ao mesmo tempo em que ele usava dessa estratégia, logo ele também convidava outros irmãos para fazerem as suas cruzadas. Ali ele construía tendas, agora não mais de tendas fracas, mas de alvenaria, ou melhor, de madeira. E aí ele levantava fundos, isso também facilitou para que ele pudesse ter mais recursos. Ao mesmo tempo, vieram também perseguições, porque como ele estava levantando fundos, ele começou a ser questionado, mas ao mesmo tempo, depois que ele fazia essa cruzada, essas madeiras eram destinadas para obras sociais, eram destinadas para igrejas, muitos donativos, Billy Sunday também destinou para a ajuda de pessoas. Infelizmente, logo depois, se não me falha a memória, da Primeira Guerra Mundial, com o advento do rádio, ele foi perdendo um pouco mais de alcance. Tiveram algumas tragédias que aconteceram na sua família, e aí ele foi perdendo aquele vulto, mas ele também foi uma pessoa muito importante na história americana. Para quê? Para a vinda desse outro grande servo de Deus, que nós conhecemos muito bem, que é Billy Graham. E ele a gente não precisa comentar muito, porque a gente sabe muito bem das histórias dele, do amor dele pela palavra, né? Diga, Júnior, o que você ia falar? Parece que esses pregadores que antecedeu aí, e até outros que você mencionou, tinha uma técnica meio parecida com os pentecostais, que a gente conheceu a partir dos anos 70 e 80, não o neopentecostal, isso aí é as palavras. Mas até uma técnica eles têm, né? Um pouco as palavras forte, né? Um pouco mais sensacionalista. Já Billy Graham, eu vejo uma pessoa mais centrada, ele chama atenção, reflexivo dentro da palavra, e ele chama atenção muito para a salvação. Ele faz um enfrentamento do ser humano com a palavra de Deus e o pecado e a salvação. Exatamente. Só para vocês terem uma ideia, hoje, na nossa aula, a gente vai trabalhar sobre por que eu fiz essa transição? O Júnior colocou com muita propriedade. Billy Graham, ele consegue ter um ministério longevo, de praticamente 50 anos. Ele começa a pregar em 1950, e ele vai praticamente a quase a virada do século, e ele alcança todos os continentes, muitos países, muitas multidões, com uma mensagem de salvação, ao mesmo tempo em que ele consegue trazer as igrejas junto dele. Olha só que interessante. Essa saúde no ministério de Billy Graham, a gente pode... Por isso que eu fiz questão de fazer esse apanhado, irmãos, porque já já a gente vai falar do movimento pentecostal, já já a gente vai falar dos acertos, dos erros, já já a gente vai falar de grupos também que se isolam, de grupos que vão para o caminho da heresia, mas Billy Graham é um bom exemplo de alguém que, em meio a toda essa crescente, poderia ter se tornado, quem sabe, vamos chamar assim, um papa evangélico, e ele não fez. Ele usa tudo o que ele recebeu de reconhecimento, de fama e de prestígio, para compartilhar com as outras igrejas, para exaltar Cristo, para deixar um legado maravilhoso e uma referência, eu diria, das mais maravilhosas para a nossa geração. Porque, irmãos, nossa geração foi a geração que teve o privilégio de vê-lo, Billy Graham, vivo ainda. Pode não ter assistido, mas nós temos material. Muitos pastores tiveram o privilégio de vê-lo, participar dos seus congressos, ajudar nos seus congressos. Ou seja, então a gente pode ter referências saudáveis de pessoas que caminham no meio desse mover de avivamento, desse poder sobrenatural que a gente vai tratar na aula de hoje, ao mesmo tempo usufruir de toda a tecnologia, ao mesmo tempo sem se perder com a vaidade, com a soberba, com a vanglória. Porque Billy Graham é uma exceção na curva que nós, como seminaristas, como professores, como pastores, como aqueles que oram pelo avivamento, deve olhar para ele e pedir: Deus, se um dia o Senhor quiser nos usar,
E se o Senhor quiser usar as nossas igrejas, nos ensina a seguir caminhos saudáveis assim. Por que eu estou falando tudo isso? Só concluir aqui, Júnior. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque Billy Graham, só para vocês terem uma ideia, não foi por uma vez, mas por várias vezes, ele foi muito assediado a se tornar presidente americano e não quis. Não porque ele via isso com demérito, mas porque ele via a sua vocação como um grande mérito. Ele se sentia alguém que tinha sido separado por Deus com o propósito de ser embaixador de Cristo na terra, embaixador dos céus na terra. E não foi por uma vez, nem duas, que ele disse, eu não posso me rebaixar, porque no momento que eu aceitar a presidência humana, eu estarei fazendo um trabalho humano, mas já que eu fui comissionado pelos céus para ser embaixador dos céus, eu não posso me rebaixar, mesmo sabendo que como ser humano eu viverei uma vida melhor, mas eu estarei me desfigurando na minha vocação. Então, irmãos, Billy Graham poderia ter criado a sua maior denominação, ter se tornado um marajá de Jesus na terra, um milionário. Billy Graham, com a sua vida e obra, ele é uma denúncia aos neopentecostais, aqueles que se enveredam para as heresias, e ele deixa um rastro maravilhoso, eu diria não rastro, mas um legado maravilhoso na sua vida. Estou falando que ele era perfeito, mas eu estou dizendo assim que ele é uma boa referência para que a gente possa seguir. Só para você ter uma ideia, concluir essa fala e deixar o Júnior falar, um jornalista americano, depois de ver ele por tantos anos, com tanto êxito, com tanto glamour, sendo reconhecido mundialmente como essa voz de Deus na Terra, ele dizia, não é possível, esse homem deve ter se corrompido. E aí esse jornalista, que eu não me recordo agora o nome, foi atrás e durante anos vasculhou a vida de Billy Graham, e depois de muitos anos ele se deu por convencido. Porque Billy Graham, o que acontece, irmãos? Ele tinha, só pelo nome que ele carregava, ele poderia, e pelos livros que ele tinha, pelas obras que ele deixou, ele poderia ter se tornado milionário ou bilionário. E tudo que ele tinha uma clareza tão grande com relação ao seu chamado, ao seu exemplo, ao testemunho, ao legado que ele tinha, que todos os seus recursos, quando ele não investia no seu ministério de evangelismo, ele investia em outras igrejas, ele investia em outros grupos. E aí esse jornalista, que durante anos e décadas pesquisou para ver se Billy Graham tinha realmente feito várias falcatruas, chegou à simples conclusão. Fez uma nota num dos jornais de maior publicação americana, dizendo que realmente ele pesquisou durante anos para ver a vida pregressa de Billy Graham, mas não achou, então ele estava fazendo uma nota, dizendo que, uma nota reconhecendo que o intuito dele era esse, mas que ele admitia que Billy Graham realmente foi um exemplo de cidadão, de cristão, de pastor, e aí ele deixa até as notas, dizendo, Billy Graham tinha tanto quanto começou o seu ministério, morreu com tanto, ou melhor, ainda era vivo, né? Mas tem tanto hoje, ele tem essa casa que ele tem há tantos anos em tal lugar, ele tem essa casa de veraneio, que é o lugar onde ele vai, que seria o rancho dele, né? Passar as suas férias, ou quando ele precisa descansar, ele vai para lá. Ou seja, o patrimônio de Billy Graham seria o patrimônio de alguém classe média alta, mas ele poderia ser milionário e não foi. Então, percebam, irmãos, por que eu estou sendo enfático? Porque a gente vai hoje estudar aqui várias pessoas, entre algumas que se perdem na promiscuidade, outras que se enveredam por uma vida pregressa, e nesse livro que a gente tem, que é o livro que a gente vai estar trabalhando a partir de hoje, a gente vai ver tudo isso, isso nos envergonha, irmãos. E a gente tem que ser muito franco de admitir que alguns começaram bem e que na caminhada, assim como Salomão, se sujaram, se corromperam. Então, eu quis fazer esse apanhado porque eu achei que eu seria injusto de falar das críticas sem falar de homens como Moody, como Billy Sunday, que mesmo assim, Billy Sunday, só para vocês terem uma ideia, irmãos, Billy Sunday teve um dos filhos de Billy Sunday se suicida, ou seja, pensem nisso, coisa trágica, né? Então, assim, percebam que alguns dos nossos irmãos sofreram muito,
O próprio Billy Graham, eu me lembro bem disso, certa ocasião perguntaram para a esposa de Billy Graham se ela tinha cometido alguns deslizes, ela disse, não, adultério eu nunca cometi, mas assassinato eu quis muitas vezes, querendo dizer assim, eu queria matar meu marido, porque enquanto... e quem era o assassinato que ela queria... Em quem ela queria cometer? O próprio marido, porque o que acontece? Enquanto ela estava ali sofrendo para cuidar dos filhos, ele estava viajando o mundo, então pensem como que ela sofreu, a esposa de Billy Graham. Eu me lembro de um episódio que o Frank Grant, se não me falha a memória, foi ele derrubou uma árvore com uma arma, irmãos. Imagina a mídia americana dizendo que o filho de Billy Graham derruba uma árvore com uma metralhadora, com rifle, coisa do tipo. Então, percebam, os nossos irmãos não deixam um legado ruim. Eles sofrem como a maioria de nós sofremos, e é isso que eu quero destacar, porque nas páginas da Bíblia, o nosso Abraão diz meia verdade, o nosso Davi, ele tem o pecado de Betseba e depois tem o pecado do recenseamento. O nosso Pedro negou Jesus 3 vezes. Ou seja, e é isso que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a falar a verdade pela verdade. Quando o Espírito Santo usar alguém, ele usou. Quando foi um movimento sobrenatural transformando as vidas, foi. Mas quando o nosso irmão também tiver um problema, a gente vai falar do problema, um pecado, a gente vai falar do pecado, e não vai ter medo de pontuar como o Jonathan Eduardo fez, tá bom? Diz, Júnior. Não, só o Billy Graham, acho que talvez eu e você, né, tivemos o privilégio, né, de assistir, né, as cruzadas do Billy Graham, que passava para mais de 180 países, né, e era via satélite, né, televisão aberta, acho que a televisão fechada, depois é que surge. E eu acredito também que era uma fase, e era a palavra dele, a palavra que ele pregava, é uma palavra de salvação para o alcance da humanidade, né, dos seres humanos, porque tinha muitos países, né, que até a questão dos missionários ainda os países ainda não tinha sido alcançado, né? Sim, sim. E aqueles que foram no passado, né, Júnior, missionários que estavam ali quebrando pedra, querendo ou não, ele foi uma voz de Deus, né, para trazer esses frutos. Então é isso aí. Obrigado, viu, Júnior? E aqui, irmão, só para a gente concluir, queria falar mais alguma coisa, Júnior? Não, acho que é só isso mesmo. E acho que é Joia. a fase da igreja, né? Porque Sim. a gente pensa em avivamento e às vezes também podemos até entender também como às vezes um sinônimo de uma fase da igreja, porque se a gente pega na fase 70 e 80, que nós somos mais antigos, pegamos essa fase da igreja, se a gente olharmos para hoje, a igreja nesse tempo, o tempo que Billy Graham atuava muito, a igreja era mais envolvida. Os irmãos eram mais envolvidos do que hoje. Eram mais militantes, né, Júnior? Sim, era mais. O irmão tinha sede de evangelizar, de ir para a oração. Não, e era aquele cristianismo, me permita até o corte, raiz, no sentido seguinte, de sofrimento por causa de Cristo, abandono do mundo. Hoje não, é um Cristo muito adocicado, né? Exatamente, com açúcar, né? Você vai fazer fama, quer dizer, não é um evangelismo raiz, é isso aí. Né? Então, obrigado. E aqui, só para a gente concluir o slide, meus irmãos, olha só, naturalmente, logo depois disso, vem as sociedades voluntárias. Muitas sociedades nascem, essas sociedades vão preparando a base para disseminação de Bíblias, trabalhos sociais, trabalhos de missões, e naturalmente tem uma contribuição muito, muito linda. Tá bom, meus irmãos? Joia? Então, alguma pergunta, meus irmãos? Não? Ô, pastor. Pode falar. Pastor, tem uma passagem do livro muito interessante que fala de um momento de crise do Billy Graham, foi logo no início do ministério dele, onde ele tinha dúvidas sobre algumas coisas das escrituras, mas aí ele foi se consagrar, ia para o monte, e logo depois ele determinou no coração dele que ele, pela fé, acreditaria até o fim na
nas Exatamente. Escrituras, na palavra de Deus. Muito obrigado pela sua lembrança, Gil. Inclusive, na biografia que passou recentemente, né, na filme da vida e obra de Billy Graham, eu assisti na Amazon Prime, mas eu não sei se tem em outros lugares. Assista, irmão, vale a pena. Nesse período do início de Billy Graham, ele realmente ficou na dúvida se ele ia para um lado mais teológico liberal, questionando algumas coisas da Bíblia, ou se ele ia defender a Bíblia como palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Pouco tempo depois, ele tomou a decisão, depois de muita oração, e realmente você pode ver que a vida dele era uma mensagem cristocêntrica e escriturística. Isso que é mais apaixonante na vida dele. E aqui, como o Júnior bem lembrou também há pouco, quando a gente falou de George Whitefield e de Billy Sunday e George Whitefield tinham esse carisma mais artístico. Tanto é que Billy Sunday fez bons contatos com grandes artistas. Ele até se vestia bem quando ele se apresentava, porque ele era, irmãos, ele foi do esporte, se converte. Ele tinha essa comunicação mais artística, teve uma boa base, ele aproveitou isso. Pode ver que Billy Graham, diferente desses outros pastores, ele já não era assim. Billy Graham, ele era mais centrado dentro dessa linha. Billy Graham era literalmente um pastor com uma oratória firme, sim, mas ele não era artístico. Ele tinha uma oratória poderosa, uma palavra firme, contundente, um grande orador, mas ele não remetia a um grande artista. Ao mesmo tempo, na biografia de Billy Graham, olha que interessante, vocês vão lembrar que ele começa a ser televisionado e ele mesmo, na sua biografia, vai dizer o seguinte, ele pensou com ele, gravo as minhas mensagens? Será que se eu gravar eu vou ter mais alcance? Então ele também se prepara para as câmeras. Ele aprende essa linguagem das câmeras, mas ele não se envaidece. E é aqui que fica o pulo do gato. E é por isso que eu estou destacando. Billy Graham, irmãos, ele poderia ter se tornado, talvez, um teleevangelista americano, mundial, reconhecido, validado, uma pessoa que fosse até para as vaidades, mas ele não foi. Ele faz com que a ferramenta da comunicação fosse útil, mas ele não se perde na comunicação. Por quê? Porque ele não cria o império dele financeiro, ele não cria o ministério dele solo, ele não se envaidece no sentido da mensagem, ele poderia ter uma mensagem mais palatável, mas não, ele crê na palavra de Deus, ele crê, e aí naquele livro que ele tem, que é o livro que ele escreve sobre o Espírito Santo, a aula de pneumatologia, eu até trabalho um pouco sobre isso, ele tem uma frase clássica, que ele diz o seguinte, que tudo que é feito pelo poder do Espírito Santo perdura. Ou seja, esse conflito que ele teve, de fato, foi um conflito genuíno, ele não escolhe ir para as Escrituras simplesmente porque ele achou que seria melhor, mas é porque dá para ver que ele inclina a fé dele, ele tira as dúvidas, as arestas das dúvidas caem por terra, ele se rende ao Espírito Santo, às Escrituras, e ele deixa esse legado magnífico para nós hoje como um acervo de uma mensagem poderosa, um ministério vigoroso, próspero, de alguém que, de repente, não viveu um avivamento propriamente dito, mas que ele, eu diria, quando eu falo ele viveu, no sentido assim como foi George Whitefield, mas ele foi um canal de Deus no mover, onde muitos, quem sabe, foram avivados e viveram esse avivamento, como a gente viu recentemente no material que a gente passa da Ilhas Fiji, como a gente viu e aprendeu aqui no avivamento no País de Gales, ou seja, Billy Graham, ele foi um instrumento do Espírito Santo, não tenha dúvida. Né? Hã? Era salvação. Era salvação. Queda do homem, salvação. Exato. E ele deixava... isso. Exatamente. Ele deixava... Desculpa, Júnior, pode falar. A gente entrou num período que você não vê mais pregação
Até a igreja não quer ouvir. Exatamente. E ele fez tudo isso e deixa isso para o reino de Deus, não toma proveito, criando o ministério dele. Então, meus irmãos, é maravilhoso e é lapidar a vida e a obra de Billy Graham para nós. Muita gente era alcançada nas cruzadas dele, era gente, o mundo inteiro que era alcançado. Exatamente. Tá bom, meus irmãos? Então, terminamos aqui. Agora a gente vai entrar nos slides 11, que são os últimos slides, são 4 slides. Se não der tempo agora de nós concluirmos hoje, a gente conclui semana que vem, porque agora a gente vai fazer uma ponte entre os slides e o nosso livro-texto, tá bom? Beleza? Esses livro-texto que a gente vai, inclusive, compartilhar agora, né? Porque a partir de agora, a gente vai estar trabalhando nesses slides e no livro do John Walker, tá bom? Beleza? Vamos para o nosso intervalo? Mais alguma pergunta, meus irmãos? Não, tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Irmãos, o material de História dos Avivamentos, percebam que a aula se torna um pouco desafiadora, ou bastante desafiadora. Por quê? Porque nós temos muito material. Não é pouca coisa, né? A gente tem muita coisa. Então, nós temos a história do avivamento bíblico, Velho Testamento e Novo Testamento. Temos a igreja primitiva, temos o início dos séculos, temos a Idade Média, temos a pré-reforma, temos a reforma, depois da reforma, os grandes avivamentos, até chegar hoje. Ou seja, irmãos, a gente poderia fazer um curso somente sobre esse tema, que temos material, mas o propósito mesmo é realmente ver os sinais de Deus na história bíblica, na história da igreja, nos nossos dias, e, sobretudo, orar. Assim como Deus usou Billy Graham, que Deus possa levantar muitos irmãos para usar, como Ele desejar, sendo nas escolas bíblicas, como foi Moody, sendo de forma catedrática, como foi Jonathan Edwards, sendo um pregador que vai às praças, como foi John Wesley e George Whitefield, ou seja, que Deus possa fazer como Ele bem desejar conosco, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Amém. Então, vamos parar aqui, que já deu o nosso tempo, né? Beleza? E vamos para o nosso intervalo? Fechado? Combinado. Combinado. Então, vou parar a gravação aqui e a gente retorna logo na sequência, tá bom? Fechado? Ok. Fechado.